aplauda o nome de Jesus. Amém? Podem sentar, meus irmãos. Chamar o meu amigo, pastor Alexandre. Pode estar vindo já aqui. Amém? Quem é que conhece o pastor Alexandre aí? Levanta a mão. Bastante gente, né? Tá ficando de casa já aqui. Amém? Amém. Tá desde ontem aqui, nós participamos de um seminário, né? Empolgante, que o Senhor fez aqui. Saímos para evangelismo hoje de manhã. E hoje de noite nós vamos ter um culto aí sobrenatural. Deus, né? Vamos orar pela vida dele? Levanta suas mãos, então. Abençoa a vida dele. Começa a liberar palavras. Peça para o Senhor usar a vida dele para falar contigo. Pai, obrigado pelo que o Senhor tem feito na vida do pastor Alexandre. Obrigado que o Senhor tem feito na vida da Cris. Obrigado que o Senhor tem feito nessa casa, nessa família, na vida da Amanda, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós abençoamos esse lar, nós abençoamos essa casa, nós abençoamos essa família. Obrigado por esse coração disposto em vir aqui nos servir, em vir aqui compartilhar, Senhor, o seu coração. Usa a vida deles, Senhor. Coloca as suas palavras nos lábios deles, Senhor. Que flua vida e rio de vida através deles sobre a vida dessa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Quantos estão felizes por estar aqui essa noite? Olhe para quem está ao seu lado e diga: meu irmão, minha irmã, se alegre. Diga: sorria, Deus vai mudar a sua história. Diga como profeta, diga: Deus vai mudar a sua história, vai mudar a história da sua família. Diga para essa pessoa: Deus vai fazer algo sobrenatural em sua vida nessa noite. Quantos creem? Você crê? Você não faz ideia de como eu creio que hoje será uma noite sobrenatural. Como o pastor Marcelo falou, nós estivemos ministrando uma escola de ativação aqui, um seminário ontem, durante todo o dia, durante todo o dia de sábado. Começamos às 9 horas da manhã e encerramos 10 horas, aproximadamente 10 horas, e foi um tempo sobrenatural de ativação profética. E como o pastor Marcelo também falou, eu confesso a você que quando eu venho para cá eu me sinto em casa, eu me sinto muito à vontade. A Igreja Batista Brasa, a Escola de Missões Lights On, se tornou também parte de mim como família. E a minha esposa não pôde estar aqui, a filha também, por conta de algumas coisas que eram necessárias hoje lá, algumas responsabilidades em Canoas. E daí não puderam estar hoje aqui. Essa é uma noite de um toque, onde eu creio que Deus o Pai vai ministrar ao nosso coração de forma pessoal, íntima e profunda. Diga comigo: profundo. Diga mais alto: profundo. Sabe, eu creio que Deus o Pai, quando nos chamou, Ele tinha como propósito ministrar ao nosso coração de forma profunda, de maneira intensa. Quando você observa as Escrituras, você vê Jesus se movendo em amor, de forma sobrenatural, mas também com uma intensidade muito violenta no Espírito. Na escola nós falamos que a manifestação dos céus através da vida de Jesus, ela foi intencional e ela foi poderosa. E em todas as circunstâncias, Ele manifestava a glória de Deus. Ele trazia uma solução redentora em qualquer situação. Se fosse uma situação de privação, de necessidade, Ele trazia provisão. Se era o pecado, Ele trazia perdão. Se era a enfermidade, Ele trazia cura. E eu creio que nesta noite Jesus irá trazer algo redentor sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 12, versículo de número 32. Lucas 12, 32.
Sua presença, Pai, o Seu amor. Lucas capítulo 12, versículo 32 diz assim: não tenha, vocês não estão acompanhando? Não tenha medo, ó pequeno rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Não tenha medo. O apóstolo Paulo fala aos Efésios que o espírito que habita em nós não é um espírito de medo, mas de coragem, amor e domínio próprio. Diga mais uma vez essa palavra medo. Quantos já sentiram medo? Muitos de nós podemos sentir medo diante de algumas circunstâncias, mas nós não fomos chamados para viver a partir do medo. Nós somos chamados para viver pela fé. Diga essa palavra agora, fé. O medo é o inimigo da fé. Sabe que nesses últimos meses, na verdade nos últimos 14 meses, o medo ele tem se apoderado do coração de muitas pessoas, inclusive dos que creem. O medo ele tem o poder de obscurecer, criar uma nuvem que faz com que as pessoas elas não possam enxergar, elas não possam ver. Existem muitas promessas da palavra de Deus que Ele já liberou sobre a sua vida. Você crê? Quantos aqui até o dia 19 de março de 2020 sabiam que haviam promessas de Deus sobre a sua vida? Você recebeu algo dos céus em seu coração, para sua casa, para sua família. Deus o Pai liberou uma palavra de que toda a sua casa iria servi-lo, de que seu casamento seria abençoado, sua empresa iria prosperar, sua casa seria bendita, abençoada, seria próspera. Quantos aqui até o dia 19 de março de 2020 receberam uma palavra que Deus tinha um chamado para a sua vida, que Deus ia manifestar a glória dele através da sua vida? Ou seja, quantos de vocês que estão aqui já ouviram a voz de Deus através de uma mensagem, através da vida de um profeta, de que Deus iria fazer algo sobrenatural na sua vida? Quantos já ouviram uma palavra assim? Levante sua mão. Muitos de nós recebemos uma palavra sobrenatural, poderosa em nosso coração, em nosso espírito, que gerou em nós propósito e fé. Eu lembro que no ano de 2003, quando eu comecei a conhecer Jesus, andar com Ele, conhecer o coração do Pai, muitas pessoas vinham até mim. Eu congregava em uma igreja profética, e muitos vinham e diziam para mim: Alexandre, Deus o Pai irá usar você desta forma, sua casa será abençoada, seu casamento será abençoado, sua vida será próspera. Muitas promessas. A cada final de semana eu recebi uma promessa nova dos céus. Para você ter uma ideia, durante um ano eu recebi tantas palavras sobre a minha vida, e toda palavra que eu recebia, sabe o que eu fazia? Eu não tenho mais essa Bíblia, mas eu passei tudo que eu havia escrito nela, na última página, para um outro caderno. Eu sempre vou fazendo uma revisão e colocando de novo aquilo para que eu nunca esqueça, porque eu creio que cada uma das promessas de Deus irá se cumprir. Cada uma das promessas que Deus o Pai liberou sobre a sua casa e sobre a sua família irão se cumprir. Elas irão se cumprir. Elas irão se cumprir. O tempo, a forma, às vezes nós nos preocupamos com o tempo e como irá acontecer. Nos preocupamos de que maneira essas coisas vão se tornar reais. Agora entenda, o caminho entre a promessa e a realização depende apenas de uma coisa: que você creia e que você permaneça. Agora diga essa palavra: permanecer. Mais uma vez. Permanecer. Ser resiliente, persistente, confiante, andar em fé, crer na promessa. A palavra de Deus não muda.
Porque Deus não muda. Tem algo que eu tenho falado nesses últimos meses, e isso tem queimado no meu espírito, e eu creio que é uma palavra para a igreja desses dias. É algo simples, mais simples do que você pode imaginar, mas eu tenho declarado isso em todas as vezes que eu tenho oportunidade. Eu tenho dito que o vírus, a pandemia, não mudou o que Deus pensa a seu respeito. Não, você não ouviu, você não entendeu. A pandemia, o vírus, não mudou os planos, os propósitos e aquilo que Deus pensa a seu respeito e a respeito da sua família. Não mudou. Deus continua amando o mundo de tal maneira. Deus continua convidando os seus filhos para voltar para sua casa. Deus continua nos atraindo com cordas de amor, de compaixão, de graça. Lembre-se, Ele é um Pai que ama você incondicionalmente. Ele ama você. E os propósitos dele para a sua vida são sempre bons, para que você prospere. Diga essa palavra, prosperar. Diga mais uma vez, prosperar. Você tem ouvido muito essa palavra? Ou a palavra que você mais tem ouvido é a palavra crise? Crise. E de fato, não vamos negar uma verdade. As pessoas estão vivendo uma crise de identidade. Estão vivendo uma crise espiritual, uma crise econômica. Eu ouvindo o que o pastor Marcelo falou aqui, me tocou muito, pastor. Porque nós somos o povo que prospera em meio à crise. Será que eu estou falando com as pessoas certas, filho? Nós somos o povo que prospera em meio à crise. Porque a crise econômica, ela não tem o poder de afetar o reino dos céus. Você acredita que os anjos agora, pastor Marcelo, que cuidam da contabilidade do céu, eles estão sentados, como você falou, o Cris, né, que é a pessoa responsável pela parte financeira da igreja? Você acha que os anjos do céu estão sentados e coçando a cabeça com um lápis atrás da orelha, uma planilha em suas mãos e perguntando para si mesmos: e agora, como nós vamos resolver o problema da crise? O céu não sabe o que significa a palavra crise. Não, você não me entendeu. Os céus não sabem o que significa a palavra crise, seja ela qual for. Porque a cultura do céu é diferente da cultura da terra. Eu preciso alertar você, eu estou liberando uma palavra profética sobre a sua vida. E você precisa pegar isso no seu espírito, aqui, no seu coração. No seu coração, a minha oração é que o Espírito Santo traga essa revelação sobre você. Porque eu quero falar sobre o reino de Deus. Um reino inabalável, imutável, que permanece pelo poder da palavra de Deus. E um reino que, nas palavras de Jesus, foi da vontade de Deus nos dar esse reino. Mas Jesus diz o quê? Não tenha medo. Não tenha medo, pequeno rebanho, porque foi da vontade do seu Pai dar-vos o reino. Diga essa palavra, reino. Eu amo falar sobre o reino dos céus, porque eu sou parte desse reino como um cidadão dos céus. Olhe para quem está ao seu lado e diga: você é um cidadão dos céus. Diga para essa pessoa: você faz parte de um reino inabalável. Nós somos parte de um reino inabalável. Não há crise no céu. Não existem pessoas doentes no céu. Não há crise existencial. Não existe crise de identidade nos céus. Os céus, ele permanece intacto. E Deus reinando em seu trono de glória. E a cultura deste reino é uma cultura de honra. Diga essa palavra, honra.
E eu e você, como cidadãos dos céus, como filhos, diga essa palavra, filho, fomos chamados para vivermos essa cultura do céu. E o convite, filho, não é para aqueles que estão há muito tempo, para aqueles que chegaram agora, o convite é para todos. Deixa eu contar um pouco de como foi o impacto da glória de Deus em minha vida. Eu vim até os meus 29 anos, uma vida bem difícil, assim, meio torta, sabe? Muito distante do coração do meu pai. Mas com 29 anos, no dia 12 de março de 2013, papai disse: filhinho, agora eu te trago para casa e você vai conhecer o meu coração. Quando você ouvir a voz do pai, ele vai falar com você hoje. Você vai ouvir a voz dele dizendo: você é amado, você é aceito, você é abençoado. E no final haverá um toque de cura. Quantos creem em milagres? Alguém esteve aqui ontem à noite? Quem esteve ontem à noite aqui e recebeu um toque de cura? Levante sua mão. Foi curado. Ficou sua mão levantada. Amém. Tem pessoas que foram curadas ontem aqui. Eu acredito que ontem todos foram curados que estavam aqui. Olhe para quem está ao seu lado e diga: creia, meu irmão. Diga: ele é real. Diga: ele vai tocar a sua vida. Diga: ele vai mudar a sua história. Então Jesus disse: não tenha medo, porque foi da vontade do Pai dar-vos o reino, um reino inabalável. Um reino carrega uma cultura, e a cultura do reino de Deus é uma cultura sobrenatural. Porque eu sei o que estou falando, porque eu vi esse toque uma semana depois que eu estava frequentando os cultos da minha igreja. E como eu disse, uma igreja profética. Eu tinha um problema gravíssimo: sinusite, renite e todos os ites que você pode imaginar. Minha esposa tinha um problema grave, fora as questões de coração. Meu Deus, meu coração era mais duro do que o concreto desse prédio. Alguém aqui conhece pessoas de coração duro? Papai ama pessoas de coração duro. Ele deixa bem molinho. Eu sei o que estou falando. Uma vez uma pessoa falou assim para mim: pastor Alexandre, aquela pessoa ali, ela tem um coração muito duro, eu não sei se Deus vai tocar ela. Eu disse: Deus ama ele, Deus ama esses caras. Vamos lá, vamos voltar aqui então estávamos eu, minha esposa e a nossa filha Amanda tinha epilepsia. Estávamos eu, minha esposa e nossa filha, 4 anos, tomando medicamentos fortíssimos, um diagnóstico que, segundo a medicina, era irreversível. Eu estava aqui, eu senti um fogo tocando a minha cabeça. Quando eu senti aquele fogo tocando a minha cabeça, do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés, a dor que eu tinha de cabeça constante, a ardência nos olhos sumiu instantaneamente. Eu olhei para minha esposa, ela estava chorando, porque o problema de coluna também fazia com que ela, ficando muito tempo de em pé, se ela ficasse 15 minutos em pé, ela sentia uma dor terrível. E ela naquele momento foi tocada pelos céus, ela também sentiu como que um fogo na sua coluna cervical, e a dor simplesmente sumiu. Já era o suficiente para nós chorarmos abraçados e glorificarmos a Deus. Eu estava indo, era a segunda semana, pastor Marcelo, eu estava indo no culto. Lá pelas tantas eu estou aqui, eu já tinha ouvido a voz de Deus audível, falando comigo. Naquele dia Deus falou assim: filho, eu estou curando a sua filha Amanda. Uau. Eu achei, parei um pouquinho. Eu fui tocado, a esposa foi tocada, e agora eu ouço essa voz dizendo que a minha filha está curada. Como não crer? Aí eu olhei para minha esposa, quando eu fui falar para ela, a minha esposa estava em lágrimas, chorando compulsivamente. Eu disse: por que você está chorando, meu amor? E ela disse: porque Deus falou comigo. Quando ela falou Deus falou comigo, sabe aquele arrepio? Até o cabelo arrepiou, irmão. O que ele falou para você? A minha esposa disse: ele falou que está curando a nossa filha da epilepsia. Epilepsia tem cura? Como não? Tem.
Uns confiam em cavalos, outros confiam na força de suas mãos, mas nós confiamos no Senhor. Minha filha foi curada instantaneamente. Semana seguinte levei ela ao médico, pedi os exames, ela fez um eletroencefalograma em sono. Peguei o envelope com o exame, levei no consultório. Doutor, aqui está o exame. Ele disse: eu nem sei nem por que você fez, eu já sei qual é o resultado. Abra o envelope, doutor. Ele abriu o envelope, pegou o exame, virou novamente. Eu não sei por que ele ficava virando o tempo todo. Aí ele olhou para mim e disse: está errado. Eu disse: por que está errado? Porque aqui diz que a sua filha não tem mais nada. Onde vocês estão me ouvindo? Aqui diz que a sua filha não tem mais nada. Olhe para mim. Imagine que você tem, irmão, uma filha de 4 anos, que com 11 meses ela começou a ter várias convulsões. Você leva ela ao médico, e o médico diz: sua filha vai ter que tomar remédio a vida toda, e ela vai ter dificuldade na escola. E aí quando ela tomava o remédio, filha, ela ficava sonolenta, e eu como um pai, eu dizia: meu Deus, meu coração se partia ao meio. A sua filha terá déficit de atenção. Esse era o diagnóstico. Mas aí agora você está diante de um médico que vira o exame para cá, para lá, para cá, para lá, e ele olha para você e diz: a sua filha não tem mais nada. Como seria a sua reação? Como seria a sua reação? Eu olhei para os céus e comecei a chorar e disse: Deus, como você é lindo. Como você é lindo. Você é curado da epilepsia. A sua filha é curada da epilepsia. Você é curado. Sua esposa é curada. Sua família é restaurada. Completamente. Sabe, irmã, quando alguém diz assim para mim: é muito difícil, eu acho quase que impossível Deus mudar a história da minha família. Eu olho para essa pessoa e digo assim: você não sabe como era a minha. Você faz ideia de quantas famílias eu vi nesses últimos 17 anos Deus restaurar e manifestar a glória dele? Olhe para mim, ele não mudou. A vontade dele não mudou. E o desejo do coração dele de abençoar lares e famílias continua o mesmo. E como cidadãos deste reino que é inabalável, que não muda, carregamos em nosso coração, por meio do Espírito Santo, a cultura deste reino, o poder deste reino. Um dia os discípulos de Jesus perguntaram, ele já havia falado muitas vezes a respeito do reino, e os discípulos perguntaram a ele: mestre, nós entendemos muitas coisas, mas por favor nos diga onde está o reino. Ele olhou para os seus discípulos e disse: alguns vão dizer que está lá, outros vão dizer que está acolá, mas não acredite, porque o reino de Deus está. Meu Deus, onde vocês estão? O reino de Deus está dentro de... Este poder, este reino, esta cultura está dentro de você. Não é uma cultura religiosa, não é um conjunto de regras que eu devo seguir, mas é um reino de poder que me transforma de dentro para fora e manifesta a glória de Deus em mim e através de mim. Um reino de sinais, prodígios e maravilhas. Um reino no qual nós somos parte, onde a cultura deste reino e a economia deste reino tem o poder de mudar histórias. Qual é a moeda corrente no Brasil? Qual? Nos Estados Unidos, na Europa e no céu. Qual é a moeda corrente? Qual é? Você não sabe? Você é um cidadão do reino. Qual é o idioma do céu? Olha que interessante, posso contar algo para vocês?
Jesus estava reunido, pastor Marcelo, com seus discípulos num lugar bem distante. Reuniu uma multidão de pessoas. Pelas contas, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Vamos lá, quantas pessoas? 15.000, sem contar mulheres e crianças. Vamos jogar por baixo, 15.000. Aquela multidão de pessoas em um lugar distante, e os discípulos perceberam algo. Eles tiveram sensibilidade para perceber algo. Eles olharam e disseram: as pessoas estão muito tempo aqui, elas vão perecer, vão ficar com fome, elas estão longe das cidades próximas e talvez possa acontecer alguma coisa. Os discípulos vão até Jesus e falam assim: mestre, o senhor precisa fazer algo, e a gente já tem uma ideia boa, você vai até gostar. Você precisa mandar as pessoas embora, porque não tem comida no deserto e elas vão perecer. Quem sabe me dizer qual foi a resposta de Jesus? Uau! Isso. Dai vocês de comer a eles. Os discípulos saíram desesperados, né? Atrás de comida. Eles encontraram um menino e pediram o lanche do menino. 5 pães. 5 pães e 2 peixes alimentam 15.000 pessoas? Tem certeza que não? Quem aqui tem... vamos lá, primeiro eu vou perguntar, depois eu vou abençoar você para que você tenha condições, tá? Quem aqui tem condições de pagar um churrasco para 15.000 pessoas? Nem pela fé, irmão? Só para mim e para o pastor então, quem tem condições? Nem para nós, pastor, o negócio está complicado mesmo. Você tem, filho? Bancar uma festa, 15.000 pessoas, não? Então eles pegam 5 pães e 2 peixes e voltam até Jesus, irmã. E eu acredito que eles pensavam assim: bom, agora o mestre vai ser convencido de que tem que mandar as pessoas embora. A cultura deles fazia eles entenderem que as pessoas deveriam ser o quê? Dispersadas. Jesus nunca dispersou ninguém com fome, irmãos. Eu vou repetir, e essa é uma palavra profética. Jesus nunca mandou ninguém, dispersou ninguém com fome, nem ninguém doente, nem ninguém aflito. Não era essa vez que ele faria isso. E não eram as circunstâncias que mudariam a maneira dele de se mover sobre a terra. Os discípulos trazem 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus pega os 5 pães e 2 peixes, olha para os céus e faz o quê? Agradece. Ele não faz como muitos de nós. Olha para o pouco que eu tenho, Deus. Eu não tenho nada. Mais uma palavra profética. Vocês estão prontos? O que você tem é mais do que suficiente para Deus liberar infinitamente mais além do que você pode pedir, pensar ou imaginar. Aí então eles levam, Jesus agradece, e depois o que Jesus faz? Devolve para eles. Sentem as pessoas, organizem elas em grupos. E agora distribuam. Filha, se você fizesse parte daquele grupo e você pegasse um pedaço de pão, um pedaço de peixe e um cesto e saísse distribuindo aquele pedaço de pão ou mais de um dentro do cesto, e você veria com seus olhos as pessoas metendo a mão no cesto, pegando pão e peixe, pegando pão e peixe. Aí você já tinha distribuído para 20 pessoas e não acabava o pão e o peixe. Como você ficaria? Como você ficaria, meu irmão? Eu ficaria simplesmente impactado, impressionado, chocado. Depois de 15.000 pessoas terem comido, ainda sobraram 12 cestos. 12 cestos cheios. Meu Deus! Eu não sei como você vê um texto como esse, mas isso enche o meu coração. Isso enche o meu espírito de tanta fé e de convicção de que para o meu Pai não importa o preço da gasolina, não importa a cotação do dólar, não importa aquilo que eu tenho, seja pouco ou muito, o meu Pai é poderoso para multiplicar além daquilo que eu posso pedir, pensar ou imaginar. Com 12 cestos cheios,
Eles saem dali e agora eles tinham que cruzar para o outro lado do mar. Quando eles estão dentro do barco, Jesus diz assim: vocês não podem deixar se contaminar pelo fermento de Herodes e pelo fermento dos fariseus. Aí os discípulos, assim como nós, quando não entendemos, a gente fica olhando um para o outro e dizendo assim: será que ele falou isso porque a gente não trouxe pão? Agora preste bem atenção. Diante disso que os discípulos falaram, Jesus olhou para eles e disse assim: vocês ainda não entenderam. Não entenderam o milagre no deserto? 5 pães e 2 peixes para mais de 5.000 pessoas. Vocês não entenderam? O que eles não entenderam, filho? Eles não entenderam o milagre, a manifestação do céu, aquilo que Jesus fez de forma sobrenatural, o desejo do coração do Pai. Eles não entenderam. E Jesus disse a eles: não se deixe contaminar pelo fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Se o pensamento de Herodes estava ali, sabe como seria? É o pensamento humano, filho. A maneira humana de tentar pensar o reino. Se a forma de pensar herodiana, o pensamento humano, Jesus quis dizer o seguinte: que a maneira de pensar é assim. Jesus está falando que não tem pão porque nós não colocamos na lista trazer pão. Se fosse o fermento dos fariseus, é a maneira religiosa de pensar, um formato religioso. Nós não temos pão porque o Senhor está nos ensinando como é ter fome. Mas Jesus não estava dizendo: não se deixe contaminar por essa maneira de pensar. Uma pergunta carinhosa, em amor: como tem sido esses últimos 14 meses para você? A OMS, ela fez uma pesquisa nos últimos 14 meses e ela chegou, sabe que conclusão, filho? Tem algum profissional aqui, psicólogo, psiquiatra, tem algum? Não? Disse que a doença que mais vai afastar pessoas de atividades normais e do trabalho, sabe qual vai ser? Depressão e ansiedade. Eu nunca vi um mundo tão ansioso, com tanto medo, preocupado. As pessoas estão sendo consumidas de dentro para fora pelas preocupações, ansiedade. Entenda, eu não estou falando de pessoas que não conhecem o amor do Pai. Eu estou falando de pessoas que já tiveram uma experiência que é uma promessa de Deus em seus corações, mas que se deixaram envolver pelo espírito do medo, da preocupação. Eu quero dizer para você que todas as promessas que Deus tem para a sua vida, elas irão se cumprir em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas você não pode permitir que o medo dite as regras. O medo vai aprisionar os seus pensamentos a um lugar de incredulidade. Por isso Jesus disse: não tenham medo, porque foi da vontade do Pai dar-vos o reino. Esse reino sobrenatural, diga comigo, um reino sobrenatural. Diga mais alto: um reino sobrenatural. Uma vez mais, um reino sobrenatural. Agora olhe para mim, aonde o milagre é a coisa mais natural de todas. Não existe nada mais natural para Deus do que o sobrenatural. Vou repetir: não existe nada mais natural para Deus do que o sobrenatural. Existe alguma coisa que Deus não possa fazer? Existe algo que Deus não possa fazer? Jesus disse: aquilo que é impossível para o homem, para Deus não é, porque para Deus nada é impossível. Olhe para mim, filhos. Você fomos chamados para invadir o impossível. Espero que alguém tenha entendido o que eu falei. Espero que o amém não tenha sido apenas um embalo. Eu e você fomos chamados para invadir o impossível. Se você está com um problema na sua família, no seu casamento, o chamado é para invadir o impossível. Você romper os céus em oração e adoração até que a sua família seja restaurada.
Sabe quantos anos a minha esposa orou por mim? 4 anos. 4 anos. A minha sogra fez todo tipo de corrente e campanha que você pode imaginar para que eu fosse livre. E se eu contar 5 minutos da minha história para você aqui, você vai chorar comigo. Um dia minha esposa, pastor Marcelo, convidou um casal de missionários para ir na minha igreja. Eu era um dos inimigos número 1 da igreja naqueles dias. Odiava completamente. Um dia minha esposa convidou um casal de missionários para ir na minha casa. Eu cheguei do trabalho, eles estavam sentados no sofá da minha casa. E o irmão levantou e disse: a paz, irmão. Eu olhei e disse: nem te conheço. Olhei para minha esposa e disse: eu vou tomar banho, quando eu voltar eu não quero mais eles aqui. Como você se sentiria, mulher, esposa? Completamente envergonhada. Quando eu voltei, eles já não estavam mais lá. Assim era o meu coração. Mas quando Jesus pegou meu coração, meu Deus, eu não gosto nem de lembrar, senão eu paro de pregar. Eu sou um homem apaixonado. Apaixonado. Minha esposa orou 4 anos por mim, filha. Eu tinha problema tão sério com drogas que às vezes a minha esposa tinha que me trancar dentro de casa. Trancar. Eu saía, ela não sabia se eu iria voltar. 4 anos. E eu lembro que a experiência que eu tive naquele dia que eu fui curado, na segunda semana, eu fui falar com o pastor pela primeira vez, pastor Marcelo. Você tem que conhecer esse camarada. O cara é 10, olha, ele é incrível. Fui lá falar com ele, ele olhou, ficou olhando para mim, mexendo assim na barba. Ele olhou e disse: eu conheço você. Eu disse: ah, pastor, eu acho que o senhor não conhece, não. O senhor provavelmente não frequentava os mesmos lugares que eu. Ele olhou e disse: não, conheço você só um pouquinho. Foi lá, pegou uma foto, trouxe e disse: eu estou há 4 anos orando por você. Estava escrito aqui atrás da foto: esse é o meu genro Alexandre, e eu creio que ele vai ser um grande homem de Deus. Quando nós cremos, nós invadimos o impossível. Nós vemos um milagre. Nós contemplamos a glória. Agora o medo. O medo vai condicionar você a uma forma de pensar e sentir. Você pode até estar sentado aqui, você pode vir todos os finais de semana aqui, mas quando você volta para sua casa, o medo está lá esperando por você. E você precisa fazer uma escolha. Um dia uma mulher chegou para mim, para minha esposa, e disse assim: eu vou mandar o meu marido embora. Eu disse: não, você vai mandar o demônio embora da sua casa, que está tentando destruir o seu casamento. É isso que você vai fazer. Você vai orar até que a glória se manifeste. Você vai orar até que o reino venha. Você vai crer. Você que está hoje aqui, essa noite, e precisa de um milagre, eu já posso ouvir o som da grande chuva vindo. Eu já posso ouvir o som, o barulho de uma grande chuva vindo sobre a sua vida. Ei, olhe para mim. Deus está trazendo um novo tempo sobre a igreja. Deus está trazendo um novo tempo sobre a terra. É tempo de crer, é tempo de crer, é tempo de andar em fé, é tempo de confiar nas promessas, é tempo de romper no sobrenatural, é tempo de investir, é tempo de plantar sementes. Você não pode ficar acuado em um canto esperando o que vai acontecer, porque você é a resposta de Deus para esse tempo. Falar para você, pastor, discípulo, líder neste lugar: um mundo com medo precisa de homens e mulheres de coragem. Homens e mulheres corajosos, que não têm medo de investir no reino, que não têm medo de obedecer, que não tem medo de confiar, que não fica travado, engessado por aquilo que vê nas redes sociais. Sabe que todo lugar que eu vou, as pessoas falam uma coisa para mim, dentre tantas, mas algumas eu destaco. Sabe qual é? Vocês querem saber qual é uma delas nesses últimos dias? Querem saber? Pastor, você viu o preço da gasolina? Eu até vi, mas papai não deixa faltar gasolina no meu carro. Você não deu um amém melhor por inveja ou por quê?
Um dia eu estava vindo de Caxias. Eu gosto de contar milagres, irmãos. Você crê em milagres? Você tem certeza? Olhe para quem está ao seu lado e diga: olha, meu irmão, você crê? Diga para ele: veja bem. Porque tem gente que acha que milagre é as coisas naturais. Milagre é aquilo que você não pode fazer, irmão. Eu fui para Caxias, num culto profético, pastor Marcelo, tremendo, sobrenatural. E aí quando eu cheguei lá em Caxias, subindo a serra, eu pensei, irmão, eu tenho que botar gasolina no meu carro, porque tem uma luzinha amarela que ela fica piscando para você, e quando ela faz isso, você tem que botar gasolina, ela não é? Estava piscando para mim. E eu naquela empolgação, eu saí de Canoas, já estava quase na hora do culto, eu pensei, eu vou colocar depois, deve ter um posto 24 horas em Caxias. Caxias é uma cidade grande, não é? Quando nós saímos do culto, meia-noite, filho, o pastor que estava indo na minha frente, eu decidi seguir ele, e aí ele fez aquela rota romântica da serra, sabe? Que vai lá pela encosta, e lá não tem posto de gasolina. E a luz continuava piscando para mim. E a minha esposa disse: a gente vai ficar... Aí eu dei um sinal de luz para o pastor, ele parou o carro no acostamento e eu parei atrás dele. Quando eu parei atrás dele o carro, eu desliguei o meu carro, eu desci do carro e fui até a janela dele e disse: irmão, se você não vê mais o farol do meu carro, volta, porque eu fiquei sem gasolina. A minha mulher tem mais fé que eu, irmãos. A minha esposa tem mais fé que eu. Você pode ter certeza disso. Eu entrei no carro e antes de ligar o carro, a minha esposa falou assim: Alexandre, por que você não ora? Eu pensei, orar para vir gasolina no carro. A pergunta que eu faço para vocês é: o que eu tinha a perder? Já não tinha gasolina mesmo, né, Marcelo? Não tem nada a perder. Irmão, peguei a chave, botei na ignição antes de ligar o primeiro estágio. Eu disse: gasolina, vem para o meu tanque em nome de Jesus. Você está olhando para mim com essa cara aí, né, irmão? Virei a chave e adivinha só, meio tanque. Eu falei que você não acreditava. Eu sabia que eles não acreditavam, irmão. Eu sabia disso. Um dia, quem aqui já passou uma situação difícil? Bem difícil mesmo. Você tinha R$50 para passar. Tem gente que chega dia 20, eles começam o mês dizendo obrigado, Senhor, e no dia 20 eles dizem misericórdia, Deus, vem com a tua glória. Libera algo, desata agora. Eu estava assim aquele dia, irmãos. Aí, eu tinha um cartão, pastor Marcelo, do Banco Itaú, que era de uma conta assim, que eu já nem lembrava mais. E eu estou passando na frente do Banco Itaú e a minha esposa disse assim: Deus falou comigo, Alexandre. Deus falou contigo, amor? Irmão, quando a sua esposa diz assim: Deus falou comigo, dá atenção, viu? Eu tenho uma regra comigo: quando eu não consigo ouvir o Espírito Santo, eu ouço a minha esposa. E lá em casa tem outra regra. Lá em casa quem manda é Jesus. Mas ele escolheu a minha esposa para fazer isso através dela. Você já sabe, irmão, você já sabe. Ela olhou e disse: Deus falou comigo, para no banco. Essa mulher é doida, cara. Tá, o que eu faço quando parar? Pega esse cartão do Itaú, que tu já não vê há muito tempo, porque Deus falou comigo que vai sair dinheiro da conta. E quando você chegar no caixa, você vai dizer: dinheiro vem para minha conta. Você tá achando que eu sou doido, né? Sabe que a experiência com o sobrenatural você crê só depois que você prova, né? A Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é. Irmão, confesso a vocês que eu dei a primeira entrada no banco, tinha alguém lá dentro. Eu saí, vou esperar sair, né? Eu vou pagar esse mico sozinho, só eu e o Espírito Santo. Entrei, pastor Marcelo, coloquei o cartão e disse: dinheiro vem para minha conta. Aí eu vou ver o saldo, né? O saldo é rapidinho, né? O extrato já é um pouquinho mais. Saldo, R$500. Você é invejoso mesmo, né, irmão? Saí, pastor Marcelo, de dentro do banco. Cheguei na janela do carro e a minha esposa, eu disse: amor, tu não vai acreditar o quê? Tem R$500. Ela disse: pega. Fui lá, saquei os R$500. Aí eu estou no carro e Deus me lembrou de um momento entre Pedro e Jesus. Vocês lembram quando os cobradores de impostos foram lá na porta e perguntaram para Pedro: o teu mestre paga impostos? Aí Pedro foi lá e disse: mestre, a gente paga imposto? Claro, Pedro. Aí Pedro ficou ali esperando que Jesus ia tirar a carteira, né?
Aí Jesus, não, Pedro, você vai. Gente, doideira. Vamos concordar. Qualquer um de nós aqui ia ir, mas resmungando, é ou não é? Vamos ser sinceros. A gente ia no caminho dizendo assim, cara, é cada loucura que o mestre pede. Mas vamos lá, né? Vamos ver o que vai rolar nesse negócio aí. Pega a tua linha de pescar, joga e você vai fisgar um peixe. E na boca do peixe vai ter o dinheiro para pagar o meu imposto e o seu. Uau! Meu Deus! Jesus fez do peixe um caixa eletrônico, foi o que Deus falou para mim. Até hoje eu tenho esse peixe, pastor. Ele é a provisão divina, irmãos. Você crê em provisão divina? Meu Deus, não deixe o medo roubar isso de você. Não deixe as marcas da sua vida, as dores, os anseios roubarem isso de você, porque isso é real. É mais real do que as dificuldades que você está vivendo. O Dr. Michael Murdock, ele costuma dizer que milagres acontecem mais rápido do que tragédias. Muito mais rápido. E eu e você fomos chamados para ver e provar milagres. Esse é o nosso chamado. O evangelho do reino é um evangelho de poder. Paulo disse, quando eu fui até vocês, eu não fui com palavras de sabedoria humana, mas eu fui em demonstração de espírito, de poder. O evangelho que eu ensinei para vocês é um evangelho de poder, disse Paulo, de sinais, de maravilhas. É o céu se manifestando na terra. Quantos já ouviram aquela frase, a minha casa parece um inferno? Ninguém nunca ouviu. Se não ouviu é porque falou, né? Eu não pergunto quem já falou, porque as pessoas ficam constrangidas em responder. Então eu pergunto quem já ouviu. Tem muitas pessoas que o lar, a família, o casamento é um verdadeiro inferno. Essa é a vontade do Pai? Não, essa é a vontade do Pai? Qual é a vontade do Pai? O ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham. Você está vivendo essa vida em abundância? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta do milhão. Você está vivendo esta vida em abundância? A situação econômica, moral e política da nossa nação pode mudar essa palavra? O que a esquerda ou a direita dizem pode mudar essa palavra? O que o diabo diz pode mudar essa palavra? O preço da gasolina ou do dólar pode mudar essa palavra? No que você está apegado hoje? O que está movendo o seu coração? O que queima dentro de você nos dias de hoje? O que está vivo aqui dentro de você? Nós temos um centro de convivência da criança na cidade de Canoas. Hoje nós estamos num prédio próprio, que tem muitas necessidades de reforma. Pastor Marcelo, no final, me permitiu fazermos um apelo. Nós cuidamos de crianças em situação de vulnerabilidade social. E todas as vezes, pastor, vocês vão conhecer, vão lá fazer o vídeo institucional, vocês vão ver o que é necessário, o que precisa mudar. Mas quando eu ando naquele lugar, irmãos, eu não vejo madeira com cupim. Eu vejo um prédio novo, que cresce no meio daquele lugar lá, e todos vão dizer, é a glória de Deus que fez isso. É a glória de Deus. Porque como você vê, também estabelece como você crê. Alguém trouxe caderno para anotar, né? Alguém trouxe. Se eu fosse você, eu anotaria isso, porque isso é profético. A maneira que você vê estabelece como você crê. Porque a fé é a certeza das coisas que não, mas a convicção de que mesmo não vendo, se você tem uma promessa, Deus irá cumprir aquela promessa. Então, a pergunta é, como está o seu coração? Sua casa, sua família, seu casamento? O medo faz com que as pessoas fiquem conformadas com circunstâncias que não são a vontade de Deus. Vou repetir. O medo faz com que as pessoas fiquem conformadas com situações que não é a vontade de Deus. Tem pessoas, por exemplo, que elas já chamam a doença de dela. A minha dor,
a minha pressão alta, o meu diabetes, o meu isso, o meu aquilo outro. Uma vez teve um momento que eu vivi uma situação muito engraçada. Para mim foi engraçado naquele momento. Eu estava ministrando, a pessoa trouxe uma caixa de remédios, pastor. Uma caixa. Largou na minha frente. E disse, eu tomo todos esses medicamentos. Eu era um jovem missionário com uma fé para qualquer coisa. Tenho essa fé até hoje. Mas na época, aí eu disse assim, eu vou orar por você e Jesus vai libertar você de todos esses medicamentos. Ela olhou para mim e disse, amém. Coloquei a mão na cabeça e repreendi demônio, mandei doença embora. Fiz tudo que a cartilha manda. Terminei a oração e ela foi tocada por Deus, chorava. E ela olhou para mim e disse, eu perguntei, como você se sente? Ela, pastor, algo me tocou. Eu sinto que algo aconteceu. Eu disse, e eu comecei a chorar, o milagre aconteceu. Porque ela fez assim, ó. Está na hora de tomar o meu remédio. Mas eu também já vi coisas diferentes e sobrenaturais. Eu voltei de Israel no ano de 2012. Eu vou contar alguns milagres e depois nós vamos orar. Mas isso me marcou muito. Eu vim de Israel com uma palavra profética em meu coração. É tempo de buscar o Senhor até que Ele venha e faça chover justiça sobre nós. É tempo de preparar o campo para a colheita. É tempo de preparar o coração. É tempo de orar é tempo de plantar. É tempo de semear sementes de justiça. Preparar o campo, a terra do seu coração, até que o Senhor venha e faça chover justiça sobre vós. Eu vim com essa palavra. E um culto como esse, algo sobrenatural aconteceu. O irmão convidou uma senhora que ela tinha um problema na perna dela, que a perna dela não dobrava, pastor, nem o quadril. Então quando ela sentava com o corpo reto assim, ó. Ela entrou de muletas na porta da igreja, pastor, com 2 muletas. Quando ela parou no início do corredor, eu olhei e liberei uma palavra. Eu só vi as 2 muletas voando para o alto. Aí eu gritei para minha esposa, vai lá e ora por ela. Minha esposa foi lá e orou para aquela mulher. Ela caminhava assim, ó, filho. Ela caminhava dessa forma, corpo todo torto. Quando a minha esposa levantou ela, eu disse, vem até aqui. Ela procurou as muletas, não achou, porque alguém já tinha dado destino para as muletas. Entrou de muleta, tem que voltar para casa sem muleta, irmãos. Não era agora que eles diriam amém? Ah, tá. Ela procurou, não achou, eu disse, venha. E ela começou a caminhar no corredor assim, torta. Um pouquinho o corpo começou a endireitar, pastor. Começou a endireitar para um lado, endireitou para o outro, e ela começou a caminhar perfeitamente. No meio do corredor ela veio correndo. E ela carregava a bolsa aqui, ó, do lado. Ela veio correndo e começou a pular assim, ó, na minha frente. E eu, meu Deus, o que está acontecendo? E ela arrancou os remédios de dentro da bolsa, irmãos. E aqui na frente do altar ela começou a jogar tudo para o alto. Arrancando os envelopes de remédio, jogando tudo para o alto. E gritava, eu estou curada, eu não preciso mais de medicamentos. E essa é a manifestação do reino, da presença, da glória, do milagre, do toque. E isso irá acontecer na sua vida hoje. Quantos creem? Isso irá acontecer na sua vida hoje. Olhe para quem está do seu lado e diga, hoje é uma noite de milagres. Não, diga para a pessoa que está ao seu lado, hoje será a noite do seu milagre. Hoje será a noite do seu milagre. Quantos creem? Olhe para quem está ao seu lado e diga, você crê? Não, diga com fé, você crê? Você crê? Você crê que esta noite é a noite do seu milagre? Adir, é isso? Acertei o nome? O senhor que foi curado do nervo ciático? João, Deus tocou a vida do João 7 anos. 7 anos com dor. Você não deve se conformar com a dor. Você deve se mover para um milagre de Deus em sua vida. E hoje é a noite do seu milagre.
Hoje é a noite em que o Espírito Santo irá tocar você e você será curado poderosamente pelos céus. Há uma unção de milagres neste lugar. Pisa no chão bem forte. Diga comigo, essa terra é terra de milagres, é terra de avivamento. Um dia uma pessoa perguntou assim para mim: por que você faz as pessoas pisarem no chão? Isso é um ato de fé. Nós estamos mostrando, sim, nós cremos. Um dia eu tinha um hábito, agora faz tempo que eu não faço isso, desde que começou o coronavírus. Mas eu tinha um hábito, pastor, no momento da ministração final, eu jogava água nas pessoas. Tá fechado, vai ficar tranquilo. Aí um dia uma pessoa perguntou assim para mim: por que você está jogando água em nós? Porque tem uma semente de avivamento no seu coração e eu estou regando essa semente. Estou regando esta semente. O ano de 2021 será o ano de uma grande virada. Será o ano em que seremos surpreendidos por Deus. Será o ano em que o Espírito Santo irá nos surpreender. Levante as suas mãos aos céus e diga: Pai, surpreenda-me. Diga: Pai, surpreenda-me. Deus o Pai irá surpreender você com um grande e poderoso milagre. Hoje nós temos uma equipe de milagres neste lugar. E nós vamos estar orando por todos aqueles que precisam de um toque de cura. E esse toque virá. Se coloque de pé, por gentileza, nós vamos orar.